Amigos que seguem o Barriguda News, nós estamos aqui com Hilary Saldanha Diniz. Hilary Saldanha aqui de Alexandria e participou agora de um concurso de robótica, não é isso? E foi premiada. Hilary, boa tarde. Boa tarde. Queria que você começasse a falar um pouco sobre a tua vida estudantil. O que tu lembra ainda, na verdade? Eu iniciei os meus estudos no Manuel Valentim. Eu estudei o maternal e um pouco do infantil lá, e depois eu comecei a estudar no ESSEC por 2 anos. Depois disso eu fui para o jardim de infância e fiquei lá até o 5º ano. E depois eu fui para o Dinarte Marise e fiquei lá até o 9º ano. O que marcou você nessas primeiras fases assim, de estudo? Bom, nessas primeiras fases, o que eu me lembro mais ou menos era que era tudo muito... não tinha nenhuma pressão sobre mim e que era só brincadeira e que eu ia para a escola só para me divertir mesmo, porque eu gostava, desde sempre eu gostei de estudar e sempre foi algo que eu gostava muito de fazer, sempre me divertia estudando e aprendendo. E eu não sentia nenhuma pressão até o 9º ano. Certo. E que pressão é essa que você fala? Diz aí. É porque cada vez mais que os anos vão se passando, eu vou chegando mais perto de ingressar no mercado de trabalho. E sempre tem aquela pressão de saber o que eu vou fazer, qual carreira eu vou seguir. E até o 9º ano eu não tinha isso pensado muito bem, até começar o ensino médio. Pois é, pois você vai revelar pra gente agora. Eu vou fazer uma pressãozinha pra você. O que é que você pretende seguir? Eu pretendo fazer... eu tenho uma dúvida, na verdade, entre engenharia civil e arquitetura. Gosto das duas. Uma anda casada com a outra, né? Você sabe. Sim. Mas aí, o que é que leva você a pensar sobre arquitetura e sobre engenharia civil? Se você hoje está numa área meio diferente, né? Ou não? Não, eu faço técnico em edificações. Sim. Que já tem algo a ver com arquitetura e engenharia civil. Mas desde quando eu era pequena eu jogava jogos de construção, como Minecraft, e eu me apaixonei por construir coisas. Uhum. Eu fiz edificações na UFR, UFR não, era Etfern antigamente, né? Que chama hoje IFRN, né? Eu fiz edificações lá, mas não gostei muito não depois. Sim, agora vamos falar aí dessa sua trajetória até chegar ao IF de Catolé, não é isso? Isso. Como é que se deu esse processo? Bom, foi de maneira bem normal. Eu estudava e praticava alguns esportes também. Eu sempre fui muito participativa no que acontecia na escola, principalmente depois, quando eu entrei para o Dinarte. Eu participava de praticamente todos os eventos que a escola tinha, seja recitando poesias, cantando, praticando badminton. Uhum. É por aí, né? E a chegada lá no IF, como é que foi? Porque já era outra coisa diferente, né? Já tinha pressão também lá, né? Exatamente. Todo mundo falava pra mim que ia ser muito complicado, que ia ser difícil por ser um novo mundo, e eu ingressar no ensino médio que ia ser muito mais complicado e que eu precisava lidar com isso muito bem. Mas no começo realmente foi uma coisa difícil, porque eu tinha que me adaptar com a carga horária, com os estudos lá, que realmente eles são bem mais pesados se comparado ao resto da minha carreira escolar. Uhum. Aí lá no IF você se enturmou logo, porque Sim. O pessoal era todo de fora ou tem muita gente lá de Catolé? A maioria, tem muitos estudantes que são das cidades ao redor de Catolé, mas tinham alguns sim de Catolé. Agora vamos chegar ao ponto aqui principal que levou a gente a convidar você para participar desse nosso bate-papo. O campeonato, chama campeonato, o Torneio Juvenil de Robótica, sim, TJR. Como é que você chegou até lá? No início das aulas no IF, um professor, que é professor de informática, Alex, ele passou convidando nós do 1º ano a ir para uma aula de robótica que tinha no contraturno. E no começo eu fui lá e aí eu comecei a gostar, e até hoje eu... Tá enturmada lá com o pessoal, né? Mas São Paulo, como é que deu isso aí? Como é que foi? É uma inscrição, vocês foram selecionados, como é que aconteceu isso?
Primeiro tem a etapa regional e depois a estadual, só que como não tinham tantos participantes, foi só a etapa estadual, em que nós competimos com as outras escolas, os outros competidores da Paraíba inteira. E de lá nós fomos selecionados, passamos em primeiro lugar nas modalidades de viagem ao centro da terra, resgate no plano, e em terceiro lugar no sumô, e em quarto em cabo de guerra. E nós fomos selecionados nas quatro modalidades para ir para a fase nacional, que era em São Paulo. Sim, chegando em São Paulo, outro nível, você encontra com um monte de gente, Exatamente. Cara diferentes, e, pô, tô perdido aqui, como é que foi lá? Foi novas experiências, tipo, o torneio juvenil de robótica, ele proporcionou tanto para mim como para as minhas outras colegas que estão na equipe do IF, testar o nosso raciocínio lógico e como a gente agia sob pressão, já que os robôs eles tinham que fazer determinado percurso e nós tínhamos que programá-los para que eles fizessem sem falhas. Nós também foi colocado em prova a nossa capacidade de trabalhar em equipe, já que no IF são 2 equipes de 3, as que foram para o TJR. E também ver toda essa diversidade cultural, já que os outros participantes eles eram de outros estados do Brasil todo e tinham muitos também da Paraíba. Tem muitos. Foi alguma surpresa para o pessoal lá do sul, né? Que tem um pouco assim de o Nordeste, não sei o que. Foi surpresa para eles a apresentação de vocês? Sim. A gente ficou com uma pontuação muito boa em todas as modalidades, tanto no sumô, como no resgate do plano e VCT. Até chegamos a fechar as pistas, ganhar a pontuação máxima e todos eles ficaram admirados, já que era o nosso primeiro ano também no TJR e principalmente por serem equipes compostas apenas por mulheres. Sim, eram só mulheres? Só mulheres. São quantas companheiras lá? O total são 6 e são divididos em 2 equipes, Tóquio e Nairobi, em que eu participo da equipe Tóquio, que são compostas por eu, Letícia e Radmila, que é de outra cidade que não é de Catalé. Isso. E quando vocês voltaram, como é que foi a receptividade aí na recepção, né, no IF? Nossa, todos nos receberam muito bem, porque era a primeira vez que o IF de Catolé tinha ganhado uma fase nacional como essa, e todo mundo ficou muito surpreso e parabenizou a gente. Muito bem. Quando eu publiquei a tua matéria, muita gente querendo saber, você não falou dos pais, da mãe, da família. Diga aí para esse pessoal que está vendo você agora aí a sua origem. Bom, eu nasci aqui em Alexandria, o meu pai é José Wellington Saldanha e a minha mãe é Rafaela Diniz Ferreira. Atualmente eu moro com a minha avó materna e desde sempre eu moro com ela, desde que eu era pequena. O nome dela é Joana e até hoje eu moro com ela. Beleza. Vale a pena estudar, Hilary? Nossa, vale muito a pena. E eu estou numa fase internacional justamente por causa dos estudos e por nunca desistir, mesmo quando as coisas davam errado, eu sempre, não, vamos fazer isso dar certo, persistir que uma hora as coisas vão dar certo, como agora. Você falou fase internacional, vai ser na Argentina? Exatamente, já Buenos tem data Aires. marcada. Buenos Aires, já tem data marcada? Já sim, para o meio do próximo ano, basicamente entre os dias 28, 29 e 30, acho que, se não me engano, é de julho ou junho. Hilary, mostra para a turma aí a sua premiação, suas medalhas, seu certificado, mostra aí, explica aí cada um deles. Bom, essa daqui foi do TJR da fase estadual, que nós ganhamos o primeiro lugar no resgate no plano, a equipe Tóquio. Essa outra medalha foi também da fase estadual do TJR, em que nós ganhamos também em primeiro lugar no Viagem ao Centro da Terra. E essa outra foi de uma competição que ocorreu entre as equipes do IF de Sumô, em que a minha equipe que eu participava, Eleven, ela ganhou também em primeiro lugar. Já esse certificado, ele foi por ter participado do TJR e ter tido um bom resultado. Hilary, que conselho você daria para seus colegas que ficaram aqui em Alexandria, que estão estudando ainda nas escolas por onde você passou?
Bom, eu aconselho que estudem bastante, se dediquem e que nunca desistam de estudar, porque é o único jeito de se sair bem na vida, e que sempre continuem e que estudem cada vez mais. A gente sabe que para conseguir tudo na vida, a gente não consegue só. A gente sempre tem alguém que caminha com a gente, que nos ajuda. Então eu gostaria que você falasse desse pessoal que está caminhando com você e ao mesmo tempo lhe agradecer por ter participado aqui com a gente e deixar para você também dar seus agradecimentos ao pessoal. Certo. Desde que eu comecei na robótica, eu sempre tive um apoio muito grande da minha família, principalmente da minha avó e do meu pai. Eles sempre estavam comigo, sempre me incentivaram a continuar. E também, um fato muito engraçado é que no TJR, a gente viu a dificuldade que era lá e a gente até tinha muito medo de ir competir, mas o nosso professor, ele sempre também nos incentivou. Ele disse: não, se vocês são boas, eu trouxe vocês aqui porque vocês realmente são boas e vocês vão ganhar. E com isso a gente se saiu muito bem, o nervosismo ele foi embora e a gente competiu. 3. Eu gostaria também de agradecer à Rede Oeste, a Dr. Jânio, a Alzira Carlos, doutora Aparecida e todos os que me ajudaram a estar nessa etapa nacional do TJR. Valeu, fui!